Olá a todos! Este é o vídeo do módulo 1 do curso de formação em psicanálise pós-junguiana Jung além de Jung, baseado no livro de Silvia Montefoschi, Jung, um pensamento em devir, que é esse livro aqui. Então, o primeiro módulo tem 4 capítulos, vamos dizer assim. Uma introdução que eu escrevi, uma breve biografia de Jung e uma breve biografia da Montefoschi e o primeiro capítulo dela, que chama-se O Sentido da Psicanálise. Vamos passar para a introdução. O curso apresenta a psicanálise em chave pós-junguiana. A psicanálise junguiana é comumente conhecida como psicologia analítica ou psicologia do profundo. Jung elaborou o termo psicologia analítica para se distinguir de Freud após a separação deles em 1913. Na Itália, costumamos usar o termo psicanálise para tudo o que foi gerado a partir de Freud. E assim eu vou usar nesses cursos, neste e nos que vão seguir. Por quê? Por uma questão teórica e metodológica, por uma questão de coerência teórica e metodológica. Psicanálise se diferencia de psicologia porque a psicanálise nasceu em contexto totalmente diferente da psicologia. Enquanto Wundt, por exemplo, estava nos laboratórios acadêmicos da Alemanha fazendo experiências baseado no método das ciências naturais aplicado ao comportamento humano, Freud estava ocupado no seu consultório tentando entender o que acontecia com esses histéricos, ou melhor, com as histéricas. E através de uma série de buscas, Freud era um neurólogo, não era um psiquiatra, ele descobriu alguns elementos que deram origem à psicanálise, o principal deles sendo o conceito de inconsciente. Ou seja, Freud descobriu que existe uma fala oficial, a fala do ego, aquilo que a gente acha que sabe, que tem, e existe um outro discurso que fica inconsciente, que a consciência não conhece, ou melhor, não reconhece, ou não quer conhecer e não quer reconhecer. E com base nesse conceito de inconsciente, a psicanálise se desenvolveu. Jung ampliou esse conceito de inconsciente, Jung foi muito além de Freud, mas Freud continua sendo um marco essencial na psicanálise. Vamos ver. Por que se chama também psicologia do profundo? Porque faz referência ao profundo da psique, aquilo que está além da superfície. Portanto, além do alcance da consciência. Freud descobriu o inconsciente, ele apresenta esses conceitos nos seus 2 volumes de Introdução à Psicanálise, que foram publicados no comecinho do século passado. E faz referência por exemplo, a um conceito, a uma experiência que todos nós temos, que são os chamados atos falhos, ou lapsus freudianos. Os atos falhos são palavras ou até comportamentos que a gente emite, né, fala sem querer, por engano, mas que traem outros significados. É por lá que a gente sabe que existe um inconsciente, ou seja, que existe uma história por trás da história que a consciência conta, que está acontecendo. É como se a gente estivesse num palco e tem uma peça no palco e outra peça acontecendo nos bastidores. Essa peça dos bastidores pode estar em direta contradição e contraposição com a peça oficial, que todo mundo está vendo, ou pode ser outra peça que está acontecendo e que atrapalha essa primeira, a oficial. Vamos depois ver com mais calma essas ideias, vamos desenvolver depois. Com essa aquisição, Freud abre um campo imenso, porque a partir dos atos falhos a gente depois é capaz de enxergar uma série de outras coisas, até chegar, por exemplo, na análise dos sonhos, que é essencial para compreender o que está acontecendo dentro da pessoa. Eu, pessoalmente, considero a análise do sonho como o exame de sangue que o médico pede. Isso, uma coisa é o que a pessoa me fala, outra coisa é o que os sonhos diz.
E, então, o sonho é um representante direto dessa história dos bastidores que está acontecendo e que é muito mais importante, na verdade, do que se imagina. Freud desenvolveu a psicanálise dentro do contexto social e cultural no qual ele estava inserido, como todos nós, né? Ele é marcado pela sua questão de gênero, de religiosa, social, de status, de tempo histórico, etc. Jung desenvolveu a psicanálise no contexto dele, e por isso Jung não podia aceitar os limites que ele via no pensamento freudiano. A saber, o principal deles é a postura, o método positivista que ele utiliza. Montefoschi, ela é a terceira geração desse processo analítico, né? É a terceira geração. Ela se forma com um discípulo de Jung, que também foi formado por Freud, então ele traz as duas tradições com ele. É um suíço ou alemão, não lembro agora, mas ele vai para a Itália, ele se muda para a Itália na época da guerra, ele é judeu, e lá ele começa a clinicar em Roma, e Silvia é romana, e ela começa a sua análise lá para os seus 20 e poucos anos. E a partir disso, Silvia, ela também inserida no seu contexto histórico-cultural e de gênero, no acaso o fato dela ser mulher tem um impacto não pequeno nesse processo, ela desenvolve a psicanálise a partir do mundo em grande mutação no qual ela viveu, que é o pós-guerra italiano, os anos 60, 70, 80, 90 e até nos anos 2000. Porque ela continuou escrevendo muito, ela escreveu muito e apesar de ter parado alguns momentos achando que tinha terminado a sua tarefa, ela foi retomada nos anos seguintes. Então, o que Montefoschi quis fazer neste livro, que está na base do nosso curso, é enxergar Jung pelos olhos de Jung. E, portanto, enxergar o que o pensamento de Jung pode, como esse pensamento pode se desenvolver. Então, ela não quer enxergar Jung a partir de um outro olhar, que pode ser das literário, das humanas, do cinema, da ciência, da própria psicanálise, das outras linhas psicanalíticas. Ela quer entender como é que Jung se torna Jung, o que faz de Jung, Jung. E como, a partir dessa essência, vamos dizer assim, que é o fio da meada do olhar dele sobre a realidade, como que a partir disso nós podemos desenvolver o pensamento de Jung mantendo-nos fiéis à essência desse pensamento. Ela não está interessada nos desdobramentos, porque o pensamento de Jung se desdobrou em 1001 direção. Jung é extremamente rico em potencialidades. Então, nós temos uma quantidade enorme de desenvolvimentos possíveis, né? A arquetípica, por exemplo, é uma delas, contos de fada, sonhos, o grande feminino, a hermenêutica, os símbolos religiosos, o Jung tarólogo, o Jung alquímico, astrológico, enfim, temos muita coisa. Mas a Montefoschi não está interessada nisso, ela está interessada em entender o cerne, o que faz desse pensamento o que ele é. Então, é o DNA do pensamento de Jung. E a partir desse DNA, como que ele pode se desenvolver. E é isso que ela traça nesse livro. E não só nesse livro, mas no restante da sua obra, praticamente. Jung. Eu vou dar aqui uma breve apresentação de Jung, vou deixar uma mais completa para um curso reservado somente para Jung, que vai ser produzido ano que vem, 2016. Jung, ele nasceu, é filho único, nasceu na Suíça em 1875, é filho de um pastor protestante e de Emile Preisfach. Essa mulher é interessante porque a mãe de Jung, ela tem toda uma história familiar que irá influenciar profundamente a personalidade de Jung. Por um lado, o pai de Jung é uma pessoa fraca, é um pastor que perdeu a sua fé
E Jung, desde pequeno, nota que tem alguma coisa que não está funcionando no pensamento do pai, no trabalho do pai, na atitude do pai. A mãe, por seu lado, se de um lado ela atua como uma mãe e uma mulher tradicional do seu tempo, por outro lado, ela tem o que Jung chama de personalidade número 2, que é o primeiro sinal, né, vamos dizer assim, é o primeiro entendimento que ele tem, ainda de criança, de que existe uma outra história, que era dos bastidores, que está atuando, enquanto a oficial está acontecendo. E desta outra história, de vez em quando saíam frases extremamente significativas que prendiam a atenção de Jung, do Jung criança. Não só, aparentemente, Jung teria sido neto de um filho bastardo de Goethe, e na família da mãe havia toda uma tradição parapsicológica. Tanto é que a tese de Laurea, né, a tese que seria a formação dele como médico, foi escrita sobre fenômenos paranormais, com base nas experiências que ele mesmo teve de sessões espíritas com a prima e outros personagens da família e amigos. Jung entra em 1900 na clínica de Burgolsli, que era o hospital psiquiátrico da Universidade de Zurigue, que era então dirigido por Eugen Bleuler, que foi um grande médico psiquiatra. Ele criou nesse hospital uma situação extremamente de vanguarda para a época. Em primeiro lugar, todos os pacientes estavam livres e todos se ocupavam da casa, do espaço comum. Então, todos tinham tarefas, não eram tratados como incapacitados. Cada um fazia alguma coisa. Todos os médicos do hospital tinham conhecimento de todos os pacientes. Então, todos tratavam todos e todos trocavam ideias entre si. Então, era um ritmo de trabalho extremamente intenso, ao qual Jung acrescentou seus próprios estudos. Jung estudou muito, passava muitas horas no estúdio, lendo livros e redigindo relatórios sobre paciente, conversando com pacientes. Enfim, foi um treinamento, um aprendizado muito intenso. Foi nesses primeiros anos de 1900 que Jung foi atender as aulas de Pierre Janet, em Paris, que era um médico também que fazia estudos sobre histeria. E nesses anos também casou com Emma, que foi sua esposa pelo resto da vida. Chegou a ser chefe da clínica do hospital psiquiátrico e se tornou também docente entre 1905 e 13 da Faculdade de Medicina de Zurique. Em 1907, publica seu primeiro livro, que é A Psicologia da Demência Precox. A demência precox era o nome com o qual se chamava antigamente a esquizofrenia, que foi o termo que Bleuler adotou, né? E que remete à ideia de uma mente fragmentada. Jung conhece Freud lá nessa época, e ele conhece Freud por causa Freud já era conhecido, e Jung já estava fazendo experiências de associações com palavras muito interessantes no hospital, e por conta de uma paciente, a Sabina Spielrein, ele adota sobre ela pela primeira vez o método freudiano. E, por conta disso, ele começa a ter uma troca de cartas com Freud, e até chegar a um encontro com ele e Emma, sua esposa já, vão visitar Freud na sua casa em Viena. E lá, como é contado, eles passam horas e horas conversando, sem parar. E Jung se torna imediatamente um personagem de extremo interesse de Freud. Ele Freud vê em Jung o seu príncipe hereditário. Por quê? Porque Jung tem uma personalidade muito diferente daquela de Freud. Freud é um introvertido e judeu, se sentindo acuado, né, pelo tempo, pela sua história pessoal de família, pela sua personalidade.
Jung é um cristão e Freud fazia questão de espalhar a psicanálise para além do mundo judaico. E Jung tinha contato com a universidade, era professor, atuava no hospital, ele tinha um arco de contatos muito maior do que aquele de Freud. Então era interessante e tinha uma capacidade de falar. Jung é uma personalidade muito forte, tendente a ser dominante, a ocupar espaço, é um leonino. E portanto, era um personagem extremamente interessante para Freud. Mas Freud via que existia algumas diferenças essenciais. E essas diferenças, de fato, surgem em 1912, surgem assim publicamente, quando Jung publica o seu livro Símbolos da Transformação. Nele, Jung vai além do conceito de libido igual sexualidade de Freud. Para Jung, libido é a energia vital no âmbito psíquico. A gente vai ver isso no curso. Diz Jung, concebia a libido como o correspondente psíquico da energia física e, portanto, mais ou menos como um conceito quantitativo, que então não haveria mais de ser definido em termos qualitativos. Não queria mais falar de instintos de fome, agressivos sexuais, mas considerar todos estes fenômenos como diferentes manifestações da energia psíquica. Seguindo ao livro, em 1913, há a ruptura entre Freud e Jung, e Jung chega a sair da associação psicanalítica e começa seu longo percurso solitário, em que ele deve reformular-se e reestruturar-se, e foi então que ele cria a sua psicologia analítica. Em 1916, publica 7 sermões aos mortos e a função transcendente. A função transcendente é um conceito extremamente importante que a Montefoschi irá desenvolver. É um embrião do que nós chamamos depois de sujeito reflexivo. E começa a estudar nessa época já os gnósticos. Jung tem uma tendência muito forte para esse mundo não científico, apesar dele manter-se constantemente ancorado no cientifismo. Não, desculpem, ancorado na postura científica. E tem um texto aqui, deixa eu ver se eu achar rapidinho, em que Jung mostra, ele explica o que significa, o que ele faz. Jung é um empírico ou empiricista. Como que se fala em português? Ele se baseia na experiência empírica. Isso é muito importante entender. O que Jung fala não vem de ideias já pré-constituídas, por isso ele é um cientista. Ele continua sendo cientista, mesmo quando ele se aplica aos gnósticos, às religiões, aos mitos, à alquimia, porque a postura científica é aquela de fazer uma pergunta à realidade, a uma realidade, pode ser a psíquica, pode ser interna ou externa, e receber a resposta. Então, é essa relação constante com uma interlocução, que é a realidade que queremos conhecer, e não com o mundo das ideias. Não é platônico, nesse sentido. Jung quer saber e ele se baseia na experiência. Só que a diferença dos cientistas tradicionais, que ainda hoje existem, a sua experiência é também aquela interna, não é só aquela externa. Em 1928, Jung publica um livro muito importante, que é O Eu Inconsciente, em que dá as bases da estrutura da psique. E ele começa a fazer viagens nessa época pelo mundo para conhecer outros povos, outras culturas, outros mitos. Inclusive vem aos Estados Unidos para ganhar uma laurea honoris causa, fazer palestras e divulgar o seu pensamento. Jung teve uma enorme repercussão, né? Alguns dos seus mais conhecidos discípulos e continuadores são a Toni Wolff, que foi sua secretária por muitos anos, a Yolanda Jacobi, a Maria Louise von Franz, famosíssima, e ela em particular trabalhou muito com sonhos e com contos de fada. O Erich Neumann, um judeu que escreveu um livro importante sobre a origem da história da consciência. Alguns outros nomes mais conhecidos.
Temos no campo das outras ciências, e, por exemplo, o Karoli Kereni, que elaborou o livro das mutações, o I Ching, e filósofos, cientistas e vários outros personagens. Jung teve muita repercussão também nos livros, filmes. O último famoso livro que saiu foi O Método Perigoso, que virou filme. Em 1957, Jung começa a redação de sua biografia, que ele relutou por muito tempo em realizar, em escrever, e que finalmente aceitou escrever. A biografia chama-se Memórias, Sonhos e Reflexões, e foi redigida junto com Aniela Jaffe, sua secretária na época. E essa biografia tem que ser extremamente importante, mas a gente tem que saber que não está tudo escrito nela, tudo o que aconteceu. Tem muitas coisas que muitos arquivos de Jung estão sendo publicados recentemente, nem sei se são todos, na verdade, porque grande parte do que, ou pelo menos muita parte do que ele pensava e acreditava, ele não podia falar na época, porque já tendo falado, tendo escrito tudo o que ele escreveu, já conseguiu atrair sobre si muita polêmica. Jung morre em 1961, 6 de junho. Vamos... Então, na Itália, Jung é trazido por Ernst Bernhard, que era alemão e que foi considerado o pai de todo o movimento psicanalítico italiano de orientação junguiana. Entre os seus discípulos mais conhecidos tem o Mario Trevi, o Aldo Carotenuto e Silvia Montefoschi. No Brasil, as obras de Jung foram lançadas pela Vozes. Vejamos agora Silvia Montefoschi. Silvia Montefoschi nasce em Roma no dia 12 de junho de 1926 e ela morreu em Zurigue em 2011, 4 anos atrás. Então, Montefoschi começa sua trajetória acadêmica em biologia e faz pesquisas sobre genética. Em 52, ela começa uma análise pessoal com Bernhard, que depois vira análise didática. E nessa época obtém também a Laura em Medicina, porque na época era necessária para exercitar a profissão de psicanalista. Nos anos seguintes, esse requisito foi ampliado a Laura em Filosofia. Então, na minha época, era Laura em Filosofia ou Medicina, que permitia o caminho da psicanálise. Silvia começa a falar sobre a importância da psicologia analítica em Milão, onde ela lidera ou é uma das líderes do movimento junguiano em Milão e é considerada por Bernhard como a principal formadora de analistas para toda a Itália do Norte. Diz Silvia, num pequeno texto de 1988, que chama-se O Vivente, que foi apresentado a uma conferência, ela escreve: o sentido do encontro entre Bernhard e eu ficou claro para mim no final de nosso percurso juntos, como aquele da estafeta. Eu vou explicar o que é isso. Onde o penúltimo corredor entrega o testemunho a quem deve levá-lo mais até a meta. A estafeta é um esporte que eu não sei como traduzir em português, mas que deve existir certamente, que é uma corrida em que cada um carrega tipo uma tocha e entrega para o seguinte, para que o seguinte continue o caminho. Então, é assim que ela enxerga, é um percurso, cada um vai levando por um tempo, o tempo da sua vida e da sua vida intelectual e produtiva, um processo evolutivo do conhecimento. E Bernhard passou para ela essa tocha, para que ela continuasse. Então, em 1962, ela funda, junto com outros discípulos de Bernhard, a Associação Italiana de Psicologia Analítica.
e se muda para Milão, onde que virá a ser a sua cidade, vamos dizer assim, de escolha. Ela passará quase inteira a vida em Milão. Em Milão se cria nesses anos 60, final de 60, um grupo de trabalho que é formado por várias orientações psicanalíticas e psicológicas e de profissionais que se encontram regularmente toda semana para discutir, para elaborar, para produzir, para trocar ideias. E são encontros extremamente criativos. Em 1960, para os 85 anos para o aniversário de 85 anos, Silvia vai com Bernhard e um grupo de alunos para visitar Jung. E ela começa a desenvolver esse discurso, seu pensamento num tempo histórico com muito debate de todo tipo, epistemológico, feminista, o engajamento político, a questão sociológica, tudo é processado num discurso mais amplo e inserido no pensamento psicanalítico, porque a psicanálise, o que ela é? É uma reflexão sobre a vida. A vida, o sintoma é vida, a nossa vida cotidiana, os nossos problemas, ou como ela dizia, tudo tem sentido, até o calo no pé. Então, o calo no pé diz alguma coisa, né? E temos que ter uma postura de detetive. Se Sherlock Holmes pegasse um par de sapatos velhos e percebesse que eles estão marcados por um calo, ele iria deduzir uma série de coisas sobre a pessoa que usou aquele sapato, onde ela esteve, qual era seu peso, quanto tempo andou nesses sapatos, o que ela faz, e etc. Assim, tudo tem um significado e tudo é expressão da vida. E a psicanálise reflete sobre esta vida. Então, numa época história tão rica, tão cheia de fermentos, fazendo crescer esse gigantesco bolo social dos anos 60, 70 e 80, a psicanálise não pode se eximir de abordar, de entender, de tentar compreender em si todos esses fenômenos, porque eles são todas expressões da vida de pessoas. Né? Tudo são pessoas que produzem esses eventos. E a psicanálise é esta elaboração da vida. Seu primeiro livro sai em 1977 e chama-se em italiano L'uno e l'altro, interdipendenza e intersoggettività nel rapporto psicanalitico. Ou seja, o um e o outro, interdependência e intersubjetividade na relação psicanalítica. Essa é uma obra, é o resultado de 20 anos de experiência clínica e é uma reflexão viva sobre a própria praxe psicanalítica, chegando a novas formulações teóricas. O texto nasce da exigência da autora de testemunhar a possibilidade para o mundo psicanalítico de se colocar no atual contexto histórico como um instrumento de transformação para o homem e para a sociedade. Partindo de sua experiência direta, Montefoschi põe em relevo como a praxe psicanalítica precisa abandonar toda referência ao método objetivante para se apropriar do método dialético, próprio das ciências histórico-sociais. E a questão do método dialético é essencial em todo o pensamento de Montefoschi. Como ela diz, o risco dos psicólogos e psicanalistas hoje é aquele de achatar a experiência humana, que é a experiência universal do indivíduo único, achatá-la a uma estatística, a um mínimo comum denominador, a um comportamento esperado deduzido via estatística, que novamente é uma forma de reduzir as diversidades humanas a um elemento comum, que necessariamente mata toda a individualidade. Há uma série de livros seguem ao um e o outro. Um livro chama-se Além do Limite da Pessoa, Dialética do Inconsciente, Além do Tabu do Incesto, Psicanálise e Dialética do Real, Este Jung, um Pensamento em Devir, O Sistema Homem, Estar no Ser, Evolução da Consciência, Destino do Universo, Princípio Cósmico, História da Pré-História do Verbo. Esse é a primeiro grupo a primeira onda produtiva da Montefoschi, para depois tem uma pausa e ela entra em outra
em outra tendência, vamos dizer assim. Segundo Montefoschi, a psicanálise se funda sobre o tabu do incesto, que é a lei universal do processo evolutivo, e tem na intersubjetividade sua infração, que adquire esta intersubjetividade o sentido radical de um modus normal de viver, o modus vivendi do homem e da mulher de conhecimento empenhados na revolução radical do real, que é o processo de individuação universal. Esses conceitos a gente vai ver com mais profundidade durante o curso. Eu não vou explicar tudo agora porque está antes da hora. A gente precisa de alguns outros conceitos para que estes fiquem mais claros. Segundo Montefoschi, a psicanálise coincide com a história da psicanálise, ou seja, tudo a gente é um resultado da história e a psicanálise é a última filosofia, ou seja, o último pensar-se do pensamento no limite do infinito. E, segundo ela, com a morte da psicanálise, ou seja, quando esta tiver exaurido sua função evolutiva histórico-social, irá se concluir a pré-história do ser, o ser enquanto sujeito pensante, homem, mulher, macho e fêmea, não terá mais necessidade de se conjugar no objeto para ser. O universo, ao realizar aquele processo de individuação, que é justamente a história do universo, encontrará, enfim, sua verdadeira identidade. Em 1900, no começo dos anos 80, Montefoschi se transfere para Gênova, que é uma cidade no mar, a 1h30 mais ou menos de Milão, e funda o Laboratório de Pesquisas Evolutivas Silvia Montefoschi. E lá ela trabalha com um grupo de alunos, de discípulos, numa atividade intensa de elaboração e de produção. Após sua morte, ou já antes da sua morte, foi fundada a Fondazione Silvia Montefoschi, em Sarzana, Itália, que é uma cidade perto de Gênova. E hoje temos na Itália 3 grupos principais de prosseguidores da obra de Montefoschi e uma casa editora que publicou as obras completas de Silvia. A casa se chama Zéfiro, como vento, e publicou 4 volumes de obras, quer dizer, obras 1, obras 2 em 2 volumes e obras 3, em que está resumido todo o pensamento de Montefoschi.